Estamos de volta com Bernardo Sabino, filho de Fernando Sabino, que está em Pirapora, trazendo o projeto Encontro Marcado com Fernando Sabino por Minas Gerais. É um trabalho de memória, resgatando a obra e a vida do grande Fernando Sabino. Bernardo, projeto Encontro Marcado com Fernando Sabino por Minas Gerais. É uma exposição itinerante. Depois que meu pai faleceu em 2004, eu fui procurar o Paulinho, diretor do Canal Brasil, para tentar fazer alguns projetos com ele, e ele lembrou de uma série de filmes que meu pai fez como cineasta, 10 títulos, sensacional, que está na mostra. Carlos Drummond de Andrade, vou estar cedendo o material para vocês exibirem aqui, tá? Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Pedro Nava, Jorge Amado, uma pérola, né, de um escritor entrevistando outro escritor e fazendo um documentário sobre eles. É uma pérola. E, na época, fui procurar os filmes e Paulo falou: Bernardo, você tem que se dedicar à memória dele. Você é produtor de televisão, você tem toda a capacidade de se dedicar a projetos e montar um instituto sobre Fernando Sabino. Mete pau, larga tudo na sua vida e vai se dedicar a isso. Eu falei: legal. Aí montei um projeto, consegui viabilizar uma exposição de 2.000 metros quadrados no Palácio das Artes em 2007, com patrocínio da CEMIG, apoio total da Rede Minas. A Rede Minas botou todos os programas dela falando de Fernando Sabino em 2007. Me reuni com 20 diretores de programas da Rede Minas. Na época era o Israel do Vale, o diretor de programação. E batemos um recorde de público no Palácio das Artes. E o projeto foi para Brasília e foi para o Rio. Uma cidade do interior de Minas, Muriaé, quis levar a exposição para lá. E era impossível pela logística, pelo tamanho, pelo custo da exposição. Eu tinha acabado de receber o Ivo Pitangui, que fez uma palestra sobre o meu pai, nos 50 anos do livro Encontro Marcado, e fiz uma exposição menor. Peguei essa exposição, levei para Muriaé, levei alguns filmes, adaptei algumas peças do meu pai. E, para surpresa minha, eles fizeram um trabalho pedagógico na rede pública e particular. E, na abertura do evento, tiveram 5 ou 6 peças montadas pelas crianças com obras do meu pai. Tiveram várias artes plásticas montadas por ele. Visitei várias escolas que estavam todas decoradas de Fernando Sabino. E eu resolvi, a partir daquele momento, montar um projeto exatamente igual para fazer uma itinerância na cidade por interior de Minas. Em 2008, conseguimos percorrer 12 cidades do interior de Minas. Na época, eram 20 painéis sobre a vida dele, filmes, e assim, um contato pequeno com a Secretaria de Educação, para os alunos fazerem o trabalho. No ano seguinte evoluiu, já não viajava mais numa doblô, passamos a viajar com 2 caminhões para carregar a exposição, aperfeiçoamos o conteúdo pedagógico, estreitamos o laço com as atividades culturais locais, percebemos a aptidão da Secretaria de Educação e as características de cada local e começamos a trabalhar mais a fundo a parte pedagógica do projeto. Trouxemos os módulos da exposição maior e até o ano passado essa exposição já tinha percorrido 36 cidades. Esse ano aumentamos mais ainda a exposição, com novos módulos cenográficos, tentando cada vez mais atuação com a rede pública. Então a exposição já começou há 2 meses atrás aqui, com os alunos trabalhando da Escola Municipal, com o apoio da Secretaria de Educação na cidade, fazendo trabalho com as crianças em sala de aula. Então, através da leitura do Fernando Sabino, eles produzem oficinas de reciclagem, de caricatura, de grafite, né? E fazem esquetes de teatro, de dança. Baseado nos textos do Fernando. Baseado no texto do meu pai. Tudo que é plástico é exposto na exposição. E caricaturas, por quê? O Fernando também? Caricaturas, porque uma das escolas tinha um curso de caricatura, uma das cidades. Mas não seria uma das artes do Fernando Sabino, não? Não. Não era desenhista? Normalmente, a arte plástica está muito presente no dia a dia do aluno. Ele não ilustrava os livros dele? Ele gostava de ilustrar, mas ele não tinha o dom, né? Sei. Então, quando ele queria descansar um pouco a cabeça, ele ia trabalhar com as mãos, né? Então, ele tentava fazer as capas, ficava criando, colando letra, enfim. Mas tinha o Dunê, lá de Cataguases, que fazia as capas dele. Enfim. E esse projeto hoje atingiu 40 cidades. Pirapora é a 40ª. Já atingimos 300 mil alunos diretamente dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. Esse projeto, temos pelo menos hoje uns 5.000 trabalhos de artes plásticas muito bem feitos, que se juntam a um memorial que eu estou montando lá em Belo Horizonte. E a alma do projeto é exatamente, primeiro, um incentivo à leitura, de forma lúdica.
O aluno não está lendo para fazer uma prova chata, o aluno está lendo para fazer uma peça de teatro, se divertir, interagir com outros alunos. Brincando e aprendendo. Brincando e aprendendo. E a receptividade é enorme e o aluno realmente se interessa pela leitura. Segundo, mostrar para o aluno que a leitura é fundamental para se fazer outra forma de arte. Você não faz o teatro sem um roteiro, você não faz o cinema sem um texto, né? Aí, na própria artes plásticas, a literatura serve de subsídio para a criatividade da pessoa. E o terceiro passo, que é primordial, é mostrar para o aluno que existe um caminho profissional na área de cultura. Na sua geração, se você viesse para o seu pai, você músico, seu pai te enviava na faculdade de medicina e te trancava lá dentro. Músico nunca. Qualquer outra arte. De arte, Qualquer outra arte, né? Então, hoje, é mostrar para ele que existe um caminho profissional na área de cultura. Ele pode ser um profissional, seguir a vida dele profissional na área de cultura, quer como técnico ou quer como artista, né? E isso é muito bacana, porque você começa já a atingir o aspecto social, né? Em vez de ele sair da escola e ficar lá do lado do traficante, ele está fazendo um curso de violão, está fazendo um esquete de teatro com os alunos, né? E é valiosa essa contribuição que o Fernando deixou, não é? E que você leva à frente, Bernardo, porque nós somos um país de pouca leitura, não é? A ignorância brasileira reside muito na falta de leitura, não é? Então, é realmente um incentivo muito grande para as crianças. Você que tem interesse em participar, em apreciar essa exposição, saber mais de Fernando Sabino, essa exposição vai estar aqui na Secretaria de Educação. De Cultura e Educação. Antiga Estação Ferroviária. Estação Ferroviária. A partir do dia 20. Aberto ao público. Aberto ao público, de graça. Do dia 20 ao dia... Aí teremos lá painéis com poesias, com... Temos os módulos cenográficos que nós trazemos, temos uma sessão de cinema... Esses módulos cenográficos, se trata de quê exatamente? Existe uma série de cubos artísticos em que tem a cronologia no meio deles todos, são 24 cubos de 1 metro por 1 metro, enorme, que ocupa um bom espaço, com artes e coisas, fotos da vida dele, e principalmente a cronologia de 23 a 2004. Existe um personagem central que é a Galinha. A Galinha é um personagem de um dos livros dele, Galinha ao Molho Pardo, do Menino no Espelho, em que ele, com 7 anos, escondeu a galinha para que não matassem ela para o almoço de domingo. E tem um curta-metragem sobre isso, que ganhou 4 prêmios em Miami. Então tem projeção de curtas também? Tem projeção de filmes, são 25 títulos, 4 longas, 10 curtas. Os curtas que ele dirigiu, o documentário que nós fizemos sobre ele. Pois é, inclusive o Bernardo estava dizendo para nós que vai deixar esse material disponível para nós aqui, para que o Opinião possa veicular esse produto tão caro, não é, de Fernando Sabino. É uma promessa, né? Não, já está doado. Vocês podem programar, inclusive os direitos disso já estão liberados para a Rede Minas. Sim. O documentário, os filmes do meu pai e o Galinha ao Molho Pardo, vocês podem estar passando tranquilamente. E aí, você na exposição tem galinha produzida pelos alunos para tudo quanto é lado. E existe uma galinha... É a grande personagem. Existe uma galinha que é enorme, que toda cidade que a gente vai, os alunos grafitam ela novamente. E qual o símbolo que as crianças costumam passar para essa galinha? O que elas enxergam nessa galinha? Porque elas veem o filme, né? E a história da galinha sendo escondida. Sim, exato. O papagaio... Então, é a sobrevivência. Elas veem na galinha a sobrevivência. Não, o filme é engraçado, né? O filme é engraçado porque o papagaio começa a dedar onde está a galinha. A empregada fica procurando a galinha e usa o papagaio zombando dela. Né? Então, e foi muito bem produzido, ganhou 4 prêmios em Miami. Ele tinha uma veia cômica muito larga, né? O Fernando, né? Escrevia com muita ironia, com muita alegria, digamos assim. Histórias que aconteciam com ele mesmo no dia a dia, né? Talvez na hora de passar para o papel tem que fantasiar uma coisa ou outra para ter graça. Mas era quase um diário, né? Inclusive tem uma história da ditadura muito, muito bonita. Você falou da ditadura? Sim. E essa é verdadeira, né? Existia uma feira hippie perto ali da casa dele, em Ipanema, bem na época da ditadura. E o exército invadiu a feira hippie, né? O exército achava que hippie comunista era a mesma coisa, né? E invadiu a feira hippie, está dando porrada nos hippies lá na feira hippie, prendendo todo mundo, e um dos soldados se dirige ao meu pai. O senhor, ele fala o endereço. O nosso endereço era Rua General Venâncio Flores, 100-304. Ele, General Venâncio Flores, 100-304. O soldado bateu continência para ele. Convenceu o general, o senhor sair daqui que o negócio está ficando preto, deixa eu te acompanhar até o outro lado.
E essa história realmente aconteceu. E é um fato, realmente aconteceu. Tá certo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para continuarmos a nossa conversa com Bernardo Sabino a respeito dessa exposição Encontro Marcado com Fernando Sabino por Minas Gerais, que será aberta aqui em Pirapora no próximo dia 20, na Secretaria de Educação. Voltamos já.